virtude da situação que nós nos encontramos, né? Está difícil a gente dar estudo bíblico pessoalmente, enquanto essa maré não passar. Existem algumas restrições que nós temos que cumprir. Mas graças a Deus, Deus nos dá outros meios para que a gente possa estudar a palavra de Deus com você e com aquelas pessoas que querem realmente estudar. E hoje nós vamos estudar sobre a Bíblia. Por que a Bíblia é um dos livros mais antigos? Por que a Bíblia não deixa de existir? Por que ela está em todos os lugares? Por que ela vem de geração em geração? Passa de pai para filhos e continua ativa e vai continuar ativa até Jesus voltar. A Bíblia, ela tem o poder transformador. Através dela, blasfemos tornam-se reverentes, ébrios tornam-se sóbrios, criminosos tornam-se confiáveis, ladrões tornam-se honestos e adúlteros tornam-se puros. Agora, o que torna a Bíblia um livro tão especial? De onde vem seu poder? Que valor tem ela para o homem atual? A Bíblia, ela contém 66 livros, sendo 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. 40 autores durante 1600 anos. As línguas originais, hebraico, aramaico e grego. A Bíblia contém 1189 capítulos e 31.102 versículos. É um dos livros mais vendidos em todo o mundo. Já foi traduzida para 2.403 línguas diferentes. E lá em Timóteo 3,16 diz que toda Escritura é inspirada por Deus. Jesus, na sua época, como ele considerava a Bíblia? Se você abrir a sua Bíblia em João 17:17, lá diz o seguinte: santifica-os na verdade, tua palavra é a verdade. Interessante, né? Qual é a situação das pessoas quando elas começam a estudar a Bíblia? Pessoas que nunca pegaram a Bíblia na mão e de repente são tocadas pelo Espírito Santo e elas têm o desejo de estudar, aprender sobre esse livro sagrado. Qual é a situação dessas pessoas? Se você abrir a sua Bíblia em Atos, no capítulo 8, versículo 26 a 31, lá diz o seguinte: e ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou Felipe que subisse com ele e se assentasse. Se alguém não ensinar, como posso eu entender? Mas qual é a maneira correta de nós estudarmos a Bíblia? Isaías, no capítulo 28, versículo 10, diz o seguinte: porque é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Interessante, né? Mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Esse um pouco aqui, um pouco ali, diz para mim que eu tenho que vasculhar a Bíblia. Leio o primeiro livro, leio o último livro, leio os livros do meio. Um livro vai puxando o outro e no final eu vou entender a Bíblia. Ou seja, comparar os textos que tratam do mesmo assunto, buscar outras passagens
que explicam o assunto. Um pouco aqui, um pouco ali, sobre o mesmo assunto. E nós teremos a resposta para este assunto. Existe algum benefício para o estudante da Bíblia? Isaías também diz, lá em capítulo 5, versículo 39, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que de mim testificam. Se você examinar, não ler, ler é uma coisa, examinar é outra coisa, é completamente diferente. Com certeza você vai ter a vida eterna, porque ela testifica a palavra de Deus. Jesus é o personagem central da Bíblia. Cada página da Bíblia revela seu amor e seu desejo de nos salvar. Lendo-a, encontramos o caminho da salvação. Existe algum benefício prático para que se possa examinar a Bíblia? Que se advém ao examinar a Bíblia? No livro de João, no capítulo 16, versículo 13, diz o seguinte: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Percebe? O Espírito da verdade vai anunciar para mim e para você todas as coisas que irão acontecer. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirado pelo Espírito Santo. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 21. A Bíblia foi escrita por homens, mas não qualquer homem. Tudo que está na Bíblia foi inspirada por Deus. E os homens escreveram aquilo que Deus queria que eles escrevessem. Nada foi colocado por vontade humana. E 2 Timóteo 3, no versículo 16, diz que toda a Escritura é devidamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Olha quanta coisa. Ela nos ensina, ela nos corrige e ela nos instrui. Muitas vezes nós precisamos ser ensinados. Muitas vezes nós precisamos ser corrigidos. Muitas vezes nós precisamos ser justos. E ela nos dá todos esses pormenores. Quando eu estudo a Bíblia, eu adquiro todos estes conhecimentos. Sabe por quê? Porque toda ela é inspirada por Deus. Segundo o texto, a Bíblia é útil para ensino, para repreensão, correção e para educação na justiça. Pela leitura da Bíblia, nosso caráter é transformado. Que maravilha, né? Ela nos ensina o caminho que nós devemos andar. Ela nos repreende das coisas que fazemos. Ela nos corrige dos erros que praticamos. E ela nos educa na justiça divina. Que parte da Bíblia não foi escrita por autores humanos, ou seja, pela mão do homem? Lá em Êxodo, no capítulo 31, versículo 18, diz o seguinte: e deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai. Isso é Deus falando a Moisés. As 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escrita pelo dedo de Deus. Então nós vemos aí que as 2 tábuas do testemunho foram escritas
pelo dedo de Deus e entregue para Moisés a lei de Deus, os 10 mandamentos. Ficou alguém neste mundo autorizado a alterar a Bíblia? Mudar alguma coisa da Bíblia? Malaquias 3,6 diz o seguinte: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vos, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Deus não muda. Se a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia também não muda. Eu e todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. Está lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 18. Aqui é uma advertência para mim e para você. Nós não devemos acrescentar nada na palavra de Deus. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Apocalipse, capítulo 22, versículo 19. Então nós vemos que nós podemos nem acrescentar e nem tirar. O que foi escrito está escrito e deve permanecer escrito até Jesus voltar. Como são chamados os praticantes dos ensinos bíblicos? Lá em João 13:17 diz o seguinte: agora que sabeis estas coisas, bem-aventurado sois, se as fizerdes. Se você sabe tudo isso e você manter, fazer, você será uma pessoa bem-aventurado. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tiago capítulo 1, versículo 22. Não basta sermos ouvintes. Nós temos que cumprir o que está na Bíblia, o que ela pede, o que ela nos instrui, o que ela nos corrige, o que ela nos ensina. Não basta nós apenas ouvirmos. Nós temos que colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos na palavra de Deus. Percebem? A Bíblia Sagrada é um dos maiores livros, é o maior livro de instrução para mim e para você. Não existe outro igual. Toda e qualquer pergunta, você encontra a resposta na Bíblia. Basta você examinar a Bíblia, estudar a Bíblia, deixar que o Espírito Santo abra sua mente e o seu coração para que você possa compreender a sua mensagem. Antes de você estudar a Bíblia, ore a Deus, peça a orientação do Espírito Santo e com certeza Ele vai dar a explicação sobre aquilo que você está lendo, sobre aquilo que você está aprendendo. E aí você vai começar a pôr em prática na sua vida. Nós vimos que não basta apenas lermos a Bíblia. Nós temos que praticar. Não basta apenas nós ouvirmos. Nós temos que colocar em prática em nossas vidas. Mas isso você não faz sozinho. Mesmo que você queira fazer, você não faz. Você precisa da ajuda de Deus. Você precisa da ajuda do Espírito Santo. E somente Ele vão dar essa ajuda que você precisa. Alguém poderá te ensinar. Alguém poderá te explicar. Mas o verdadeiro entendimento vem do Espírito Santo de Deus para você. Que Deus te abençoe e que você possa colocar em prática as palavras desse livro santo, que vai fazer com que você
um dia possa estar com Deus lá no céu. Nós vamos continuar uma série de estudos. Se você gostou, acompanhe a gente no YouTube. Nós teremos o próximo estudo, que será sobre a criação. Como tudo isso foi feito? Será que só apareceu por aparecer? Portanto, espero você. Que Deus te abençoe e até lá.